Nosso Deus é maravilhoso, poderoso. Cante essa canção agora em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
posso fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor, tem tudo em mim. Já ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro do Apocalipse. A minha palavra hoje à noite para vocês, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte é uma parte em que eu quero terminar orando com você pela nossa assembleia no próximo domingo. E a minha mensagem hoje à noite para a igreja está em Apocalipse. Quero começar no capítulo 1, quero pedir que você abra a Bíblia e me acompanhe. Quantos irmãos aqui já leram Apocalipse pelo menos uma vez? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Amém. É um dos livros menos lidos na Bíblia, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender. Agora, preste atenção também numa coisa. Eu já estudei o Apocalipse várias vezes. Eu posso dizer isso para você com convicção. Diferente do que muitos pensam, o Apocalipse não é um livro para mostrar para mim e para você o que vai acontecer no futuro, no sentido de satisfazer a minha curiosidade, nem me ajudar a prever o que vai acontecer. O Apocalipse é muito mais do que revelar para você o que vai acontecer. O Apocalipse é um livro de consolo. O Apocalipse é um livro que traz para nós esperança. Você começa o livro de Apocalipse com uma informação fundamental. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quem está falando para nós no Apocalipse é Jesus Cristo. É o próprio Senhor que fala com o apóstolo João para que ele registre. A revelação de Apocalipse é aos seus servos ou à sua igreja. Versículo 4 diz que João escreveu às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Versículo 5 diz que é da parte, essa palavra é da parte de Jesus Cristo. Fiel testemunha, como a palavra fala de Jesus. Fiel testemunha, primogênito dos mortos,
soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas não parou por aí. Ele me constituiu e constituiu você e constituiu a nós, igreja, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não para por aí, a revelação dele diz ainda mais. Ele voltará. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E para fechar essa apresentação aí de Jesus, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus que está falando. Quem é Jesus para você? As pessoas às vezes têm uma ideia de um Jesus somente histórico. Somente histórico. De um Jesus assim, que tem um perfil de herói. De um Jesus que foi uma pessoa, um ser humano um pouco acima da média e que espalhou bondade e deixou uma religião. Muitas pessoas têm essa ideia de Jesus. Alguns vão um pouco além e creem em Jesus como aquele a quem ele pode se dirigir pela fé em oração, e é aquele que vem ao encontro das minhas necessidades e me socorre agora. Então é tipo assim, o Jesus socorro, pronto socorro. Na hora do aperto eu ligo para ele e eu tenho certeza que ele vai me ouvir e vai vir ao meu encontro e me ajudar. Mas passado o período de luta, de problema, eu me esqueço dele, só na próxima luta. Tem muitos que entendem Jesus assim, mas tem uns que vão além ainda, e é aí que eu preciso chegar, e você também. Ele é mais do que um Senhor e Salvador agora. Ele é o Senhor soberano, Rei da terra. Quando a Bíblia fala de Jesus soberano, quer dizer que ele tem todo o poder. Não há nada, meu irmão, absolutamente nada nesse grande universo que seja tão poderoso como nosso Senhor Jesus. Não há rei, não há presidente. Qual o homem mais poderoso da terra? Será que é o presidente dos Estados Unidos? Será que é o da China? Será que... Não sei qual é. Pode até ser que exista um, mas nada se compara ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Reinos se levantaram, reinos foram construídos, reinos caíram. Todos eles foram erguidos pelo poder de Jesus. E todos eles caíram pelo poder de Jesus. Porque não existe nenhum reino, nenhuma força nessa terra que se compare ao poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando todas as coisas foram criadas, ele também participou da criação. João escreve que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Pode conferir depois na sua Bíblia o Evangelho de João. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. E também a Bíblia diz que a consumação do século será com a volta de Jesus. Então ele é o começo e ele é também o fim. Foi ele que deu início e é ele que também vai consumar a história. A Bíblia diz que no meio tem uma cruz.
que foi a sua obra redentora em favor do homem. Era um plano que ele já havia estabelecido. Ele cumpriu o seu plano quando ele morreu na cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que ele também ressuscitou. E a Bíblia diz que depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus e assentou-se à direita do trono de Deus, e de lá ele virá para julgar vivos e mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Salvador, Rei dos reis, soberano sobre toda a terra, está vivo. E a Bíblia diz que um dia ele voltará para consumar todas as coisas, galardoar os seus filhos, aqueles que perseverarem até o fim, serão galardoados, os vencedores que a Bíblia chama. Amém? Agora, sabe o que eu quero chamar a sua atenção também? É porque quando nós vemos uma descrição de Jesus dessa forma, a sua excelência, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, a sua eternidade, muitas vezes nós temos a ideia de que Jesus está longe, distante. Esse Jesus que você acabou de acompanhar a descrição, diz o seguinte, versículo de número 19 do capítulo 1. Ele continua se revelando, e ele diz assim, escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as... Então, Jesus usou uma figura de comparação, que são as estrelas, os candeeiros, e ele mesmo nos explica o que é isso. Ele diz que esses candeeiros que estavam na sua mão direita são o quê? A sua igreja. Você está me acompanhando até aí, tranquilo? Amém? Agora veja o capítulo 2. Continua a revelação. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio 7 candeeiros de ouro. Agora eu pergunto a você, o que são os 7 candeeiros de ouro, em torno no meio do qual Jesus anda? O que são os 7 candeeiros de ouro no meio do qual Jesus anda? Conforme o verso de número 20 que acabamos de ler, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou são as suas igrejas. Então você pode dizer amém. Você pode dizer amém quando eu digo para você o seguinte, que esse Jesus eterno, poderoso, Senhor e soberano está andando no meio da sua igreja. Você pode dizer amém a isso? Você já parou para pensar no que significa isso? Nós temos esse Jesus todo-poderoso, eterno, Rei dos reis, soberano, agora andando no meio da igreja. Agora você pode entender por que eu falei para você que às vezes, ou nós pensamos num Jesus histórico, milagreiro, que está, que existe para resolver os meus problemas circunstanciais, ou às vezes nós pensamos num Jesus muito longe, distante, todo-poderoso, que não interfere nos problemas da terra. Errado. Todas as duas posições são extremas e não são bíblicas. A posição correta é você pensar que esse Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores, está vivo e está no nosso meio aqui. Quando a gente lê a história da igreja, e eu recomendo você, essa leitura é maravilhosa.
Essa leitura está ao seu alcance, a leitura da história da igreja. Se você colocar no Google História da Igreja, você vai ter a história da igreja em diversos formatos. Leituras muito agradáveis. É a melhor leitura que tem depois da Bíblia, é a leitura da história da igreja. Você vai perceber que a história da igreja, ela oscila. Ela oscila. Se a gente fosse usar um gráfico, ela oscila. Ora, a igreja está em cima, no estado de obediência, de temor a Deus, de comunhão íntima com Deus, de fervor. Ora, a igreja está em declínio, distante de Deus, em estado de desobediência. Depois Deus age na vida da igreja, nesse estado de desobediência, de frieza, e essa igreja vai se reerguendo, essa igreja vai sendo restaurada, e ela novamente atinge um momento de intimidade, de comunhão e desobediência. E você vai ver que acompanha esse gráfico a ação do maligno, desde o início, tentando destruir a igreja de Jesus. Sempre. Essa é uma história, é por isso que eu digo que essa história é emocionante. Porque o que você aprende na leitura da história da igreja é acerca desse Deus, que desde o início anda no meio da igreja. E você entende a promessa de Jesus quando ele diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Meu irmão, tantas e tantas vezes o inferno tentou prevalecer contra a igreja. Eu poderia dizer aqui vários capítulos, vou lembrar você a Idade Média, Idade das Trevas. Quem estudou aqui, quem viu na igreja, na escola aí, história, já viu a história da Reforma, sabe? Como que a igreja se distanciou de Deus e que coisa feia, horrível virou a igreja. Usando a linguagem lá de Jesus, né? O sal deixou de salgar, a luz deixou de brilhar. E Jesus falou assim, não serve para mais nada. Se o sal deixar de salgar, se a luz deixar de brilhar, para que serve? Senão para ser pisado e lançado fora. Houve tempos em que a igreja foi assim. E aí você lê a história e você pensa assim, mas olha, a igreja agora acabou. Mas aí de repente Deus vai fazendo surgir homens, surgir mulheres. E usando esses homens e essas mulheres, a igreja ressurge das cinzas. E experimenta uma espécie de ressurreição. A idade das trevas, ou Idade Média, termina com a Reforma Protestante. Foi um período de reavivamento, de ressurgimento da igreja. E sabe por que houve reforma? Porque Deus não desiste da sua igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A realidade espiritual mais tremenda que eu e você precisamos pensar, refletir, ter consciência, é a realidade de que o nosso Jesus anda no meio da sua igreja. Quantas vezes nós não ficamos preocupados com o destino da igreja? Assim como não ficamos com o nosso destino. O que será? O que vai acontecer? Quantas vezes nós pensamos, mas os homens estão fazendo isso, ou os homens fizeram aquilo, ou os homens deixaram de fazer. Meu irmão, não importa o que aconteça, Jesus continua no meio da igreja. E se eu e você sempre lembrarmos disso, nós vamos ter sempre as melhores eleições na igreja. Vamos ter sempre as melhores eleições. As igrejas muitas vezes sofrem porque se esquece que Jesus está no meio dela. Os homens fazem politicagem dentro da igreja porque perderam o temor do Deus que está no meio dela. Os homens arquitetam planos debaixo do pano. Os homens passam bilhetes debaixo da mesa. Os homens tramam à noite, achando que Jesus está dormindo. Ah, meu irmão, lê do engano.
Deus está no meio da sua igreja e Ele não dorme. Ele tem o olho do que tudo vê. A Bíblia diz que os seus olhos são como espadas flamejantes. Acalme o seu coração. Ore ao Senhor. Entregue a vida da igreja nas mãos de Jesus. Faça tudo. Faça tudo com a melhor maneira que você puder. Porque eu e você vamos prestar conta, e estamos prestando conta, é a Jesus. De mim você consegue esconder, eu consigo esconder de você. Ixi, talvez por um bom tempo. Mas de Jesus, não. É assim que eu queria que você fosse para a eleição domingo e durante essa semana. Corra, 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 corra da tentação de manipular pessoas. Corra da tentação de fazer conchavos. Fuja disso em nome de Jesus. Porque esse Jesus que anda no meio da igreja, ele não gosta nem um pouquinho disso. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele ama, ele tem enorme prazer em quando ver filhos dependentes dele. E é assim que nossa igreja precisa caminhar. É na dependência desse Jesus que está no nosso meio. Eu espero que você, como membro da igreja, se alinhe de todo o seu coração e se envolva, porque é bênção de Deus para a sua vida. Eu tenho visto na minha história, que não é muito longa, tanta igreja sofrer, tantas famílias sofrerem. Tenho visto. E já li tantas histórias de igrejas sofrerem e se dividirem por causa de eleições. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais aqui. Eu quero que você, como membro da igreja, se comprometa com Deus com isso. Quero que você se comprometa com Deus. Eu estou aqui falando para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se comprometa com Deus. De que você vai fazer todo o esforço para preservar a unidade da igreja. Porque se nós não servimos para isso, meus irmãos, nós agimos pior do que os incrédulos. Pior que eles. Eles são capazes de se unir para realizar grandes projetos. E estão aí a todo momento para nos mostrar. Nós precisamos, meus irmãos, caminhar em unidade, em amor, em temor a Deus. Abra mão dos partidos. Eu sei de gente que saiu da igreja porque não foi eleito quem ele gosta. Se você sai da igreja porque não é eleito quem você gosta, você nunca esteve na igreja. E a igreja nunca esteve em você. E você não conseguiu ainda ter percepção de quem é Jesus. É Jesus quem exalta. É Jesus quem tira. É Jesus quem derruba. Ele é Senhor da igreja. Eu não coloco ninguém no poder, e nem você com o seu voto. É o nosso Senhor Jesus. Eu não coloco pastor na igreja, nem tiro pastor na igreja, nem você. Eu já vi gente falar assim, está na hora desse pastor sair, vamos armar. Já vi, você viu isso. Viu falar disso, né? Eu tenho dó. Eu tenho dó. Porque o Senhor que anda no meio da igreja está vendo essas coisas e no momento certo vem a justa retribuição. Então, se aquiete. Entrega nas mãos de Deus, faça a sua parte. E recuse-se a participar de manobras e de coisas que não honrem a Deus. Então, essa semana, faça um pacto de oração. Se é uma coisa que o diabo está empenhado, e eu tenho plena certeza disso, é de dividir pessoas, dividir famílias e dividir igrejas. Isso ele está empenhado. Eu sei que agora ele está trabalhando duro nisso. E eu sei que ele está furioso com o que eu estou falando para você. Furioso. Porque você no seu coração está decidido a amar mais a igreja. E ele está furioso.
Mas o lugar dele é lá no inferno. Não é no meio do seu povo. E nós, como igreja, precisamos nos unir e formar assim um cordão de unidade. Resistir às investidas do maligno. Se você ofendeu alguém, procure essa pessoa e peça perdão. E se você tiver na dúvida se ofendeu, vá até ele e peça perdão a si mesmo. Você não vai perder nada. Faça isso quanto antes. Não guarde mágoa no seu coração, porque esse Jesus que está no meio da igreja, ele ama quem perdoa, mas ele abomina quem guarda ressentimento e quem curte ódio. Ele merece isso de nós. Então, se de repente você, olha, eu tenho uma barreira com esse irmão, eu tenho uma coisa, a ponto de que se nós dois sentarmos para orar junto, vai ser complicado. Meu irmão, acaba com isso. Vocês dois podem, Jesus pode guardar um lugar para vocês dois juntinhos lá no céu. E aí, como é que você vai fazer? Porque lá nós não vamos escolher lugar, né? Vai chegar tudo junto aí. Vai que cai de você estar junto com ele na fila, como é que vai fazer? Não vai ter jeito de esconder, né? Então acerta, perdoa. Juízo é para Deus. Você não é juiz e nem eu. Entrega nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer essa obra. Porque Jesus está no meio da igreja. Feche os seus olhos para nós orarmos. E eu queria que você gastasse um tempinho orando pela sua igreja, para que as fortalezas do ressentimento caiam por terra. E eu estou falando fortalezas. Quando o ressentimento fica por muito tempo, ele vai se tornando uma fortaleza impenetrável. Peça a Deus para derrubar as fortalezas do ressentimento. Peça para Deus desfazer partidos e facções, se porventura existirem. Peça para Deus reter o maligno e dar a nós a alegria de ver o Espírito dele agindo poderosamente. Peça a Deus para que domingo nós tenhamos aqui uma festa de celebração. E ao orar pela sua igreja, já se comprometa em estar aqui domingo e participar, se informar, orar, e venha participar com o espírito desarmado para fazer a vontade de Deus. Para que uma igreja se desenvolva de forma sadia, ela precisa de bons líderes. Peça para que Deus nos dê a capacidade de perceber esses líderes, para que o Espírito desperte homens e mulheres para servi-lo. Nós precisamos de líderes. Ore a Deus por isso. Deus, dá-nos líderes. Levanta homens, mulheres, jovens comprometidos com o teu reino, para que a igreja continue avançando. Jesus está no meio da sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que se faz presente por meio de Jesus. Senhor, ouve a oração da tua igreja. Entra com a tua providência. Entra com um agir sobrenatural nos nossos descaminhos, nos descaminhos dos nossos corações. Entra com a tua bendita providência. Derrama amor em nossos corações. Desfaz, Senhor Deus, toda trama maligna. Desfaz, Senhor Deus, todo intento maligno. Não permita que
haja avanço, Senhor. Desfaz toda a obra do mal. Faz-nos, ó Deus, corar de vergonha. Faz-nos, ó Deus, buscar sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Tira do nosso coração toda vã pretensão, toda vaidade, toda soberba. Dá a nós, ó Deus, derrama sobre nós espírito de servos. Tira a nossa arrogância, tira a nossa soberba, começar em mim. Tira a nossa arrogância, a nossa soberba, nos dá um coração humilde. Abençoa a tua igreja com ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Abençoa-nos, ó Deus, com um coração sensível para perceber, para sentir a direção do teu Espírito de forma clara. Como tantas vezes, conforme registra a tua palavra, tu fizeste. A tua igreja, orientada pelo Espírito Santo, escolheu. Oh Deus, que seja assim. Em nome de Jesus, nós te pedimos a bênção do Senhor para mais essa ação da tua igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A carta, o livro do Apocalipse, ele traz nos seus primeiros capítulos uma coisa que você vai perceber aí, cartas endereçadas à igreja, 7 igrejas. 7 representa a totalidade. As 7 igrejas da Ásia aqui referidas, elas representam as igrejas em todas as épocas. Quando você olha para o Apocalipse e medita numa das cartas às igrejas, você pode extrair em todas elas mensagens para a sua vida e para a vida da igreja. São 7. Nós poderíamos aqui ter 7 sermões seguidos e ainda seria muito pouco, porque o conteúdo é riquíssimo. Mas eu queria fazer alguns destaques para nós fecharmos a mensagem dessa noite. Os irmãos já estão cansados? Dá para caminhar mais um pouco? Amém? Eu acho que nós precisamos urgentemente de um ar-condicionado aqui, viu, irmão? Vocês concordam com isso ou não? Amém? Ei, Lucas, que alegria, hein? É só alegria. Vamos fazer uma campanha do ar-condicionado aqui, irmãos? Vamos ou não? Amém. Quando você olha o Apocalipse, a primeira revelação é de que Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, anda no meio da igreja. E a partir do capítulo 2, as revelações de Jesus à igreja, ou às igrejas, a mim e a você, são muito específicas. A primeira delas, capítulo 2, versículo 5, é a primeira que eu quero destacar com você. O que Jesus quer dizer à igreja? Em primeiro lugar, lembra-te, pois, de onde caíste. Crentes caem, igrejas caem. A história da igreja mostra fartamente isso para nós. Mas eu queria chamar a sua atenção de um personagem bíblico que você conhece bem, que representa o homem caído. Aliás, 2 personagens, mas um é tremendo, Davi. Davi representa o homem que cai. Colocado em posição de honra, como poucos homens, mais tarde chamado de homem segundo o coração de Deus. Caiu. Caiu. Você encontra características em Davi que nos fazem apaixonar por esse homem. Inteligente, sensível, um líder extraordinário, autor dos salmos que nos trazem mensagens tão consoladoras que nós falamos de cor desde a nossa infância. E a gente fica pensando, meu Deus,
Que salmo maravilhoso. Caiu. Caiu. Em Davi, nós aprendemos que o homem pode cair. Mas em Davi, nós aprendemos que o homem justo se levanta. É restaurado. Em Davi, nós aprendemos que igrejas, sim, podem cair. Igrejas se esfriam, se distanciam e caem. Mas muito mais, nós aprendemos com Davi que o levantar é de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Para onde você precisa retornar. Lembra de onde você caiu, passado. Nos convida a uma reflexão. Nos convida a pensar. Como foi que tudo começou? Como era? Como as coisas estão hoje? Aonde foi que eu caí? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra exatamente o ponto de onde você começou a se desviar. Lembra do ponto onde você começou a se desviar. Será que foi num negócio? Será que foi num namoro? Será que foi num casamento? Ou será que foi num descasamento? Não sei. Há inúmeras possibilidades, mas eu e você precisamos fazer esse exercício. Lembra de onde caíste. Retornar para um lugar. Jesus não está chamando você para remoer pecado. Está sendo dito, lembra em que situação você caiu, lembra aonde você caiu e retorna. Arrepende-te. A beleza do Evangelho é isso. Ele nos joga no chão, mas ele nos dá a possibilidade de recomeçar. O filho pródigo, talvez nos evangelhos, seja a figura que mais representa isso. Esse cair, esse se afastar, mas esse retorno à presença do Pai. Verso 5, lembra-te de onde, pois de onde caíste e arrepende-te. Não é apenas você lembrar aonde começou a queda, não. É você também olhar para a saída que Deus coloca, o arrependimento. O filho pródigo não só lembrou da casa do pai, mas ele voltou para a casa do pai. Lembrar sem se arrepender é remorso. Essa foi a diferença também entre Pedro e Judas. Pedro se arrependeu, mudou de mente, mudou de direção, voltou-se para Deus, deixou o pecado, rompeu com aquilo que entristecia a Deus, voltou para os braços do Pai. Judas não. A primeira palavra de Jesus é oferecendo uma oportunidade de recomeço. Oportunidade de recomeço a mim, oportunidade de recomeço a você, oportunidade de recomeço a uma igreja. Volta à prática das primeiras obras. O arrependimento produz frutos. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Você se afasta dele e começa um período de devoção e de frutos. Por isso, a exortação de Jesus à igreja é essa. Eu estou oferecendo a você uma oportunidade de recomeço através do arrependimento. Se é alguma coisa que o Jesus vivo quer revelar a mim e a você,
esta noite é essa. Você pode recomeçar. A situação que você está não é ponto final. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e removo do seu lugar o seu candeeiro. Verso 5. O candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil e desnecessário. A igreja, o crente, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. E se eu tenho intimidade com Jesus, eu vou brilhar. A igreja que tem intimidade com Deus brilha. A primeira revelação de Jesus a mim e a você é essa. Eu continuo oferecendo a oportunidade de recomeço. Capítulo 3, você encontra mais revelação de Jesus. Agora, a outra igreja. Capítulo 3, versículo 14. Agora, a mensagem primariamente à igreja de Laodiceia. Estas coisas diz o Amém. Capítulo 3, versículo 14. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que Jesus está dizendo à igreja: conheço as tuas obras, e sei que você não é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas porque você é morno, e nem é quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você está convencido de que é rico e abastado e de que não precisa de coisa alguma. Mas, na verdade, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Agora, o Jesus que anda no meio da igreja faz um apelo a mim e a você, a um fervor espiritual. Na vida cristã, 3 temperaturas espirituais. O coração ardente. Lucas 24, 32 diz que quando Jesus caminhava com os discípulos de Emaús, enquanto ele falava a palavra, o coração deles ardia. Mas existe também um coração frio. Mateus capítulo 24, versículo 12, fala disso. Agora o Apocalipse nos está dizendo aqui da terceira temperatura espiritual, coração morno. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Conforme o Apocalipse, Jesus conhece a temperatura espiritual da igreja e o diabo também. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico, não era moral. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida da igreja era morna, era apática. Os crentes da igreja eram indiferentes. E aquela igreja provocava náusea em Jesus. A igreja estava acomodada. Meu irmão, eu e você precisamos sempre lembrar que o nosso fogo espiritual está em constante perigo de enfraquecer ou até mesmo de morrer. O braseiro precisa ser cutucado, o braseiro precisa ser alimentado, o braseiro precisa ser soprado até novamente se incendiar. Se eu e você, como crentes, não lembrarmos disso, nós vamos nos esfriando na fé. E imagina só Jesus no meio da nossa igreja e olhando para mim e sentindo náuseas. Essa é a revelação de Jesus para a igreja. Urgente fervor espiritual. Urgente fervor espiritual. Talvez eu e você precisamos refletir como vai o nosso fervor espiritual. Como vai a nossa pegada evangelística, como vai o nosso amor por Deus, o amor pela obra evangelística, a minha paixão pelo trabalho. Como vai o meu entusiasmo espiritual?
Ah, meus irmãos, quando nós nos convertemos, é como se Jesus tivesse acendido uma fogueira. Mas eu e você precisamos alimentar essa fogueira, porque senão ela vai morrer sozinha, ela não vai muito tempo. É preciso você permitir que o Espírito sopre, é preciso você permitir que a palavra de Deus aqueça, é preciso você desejar mais de Deus. A pior coisa que pode acontecer com a igreja é ela se tornar morna, se tornar fria. Talvez você, assim, pastor, eu não estou lembrando de nenhuma igreja assim, olha, se você, por uma questão ética, né, não quiser pensar em igrejas perto de você, é só você dar uma olhadinha na Europa. E você vai ver a quantidade de igrejas frias e mornas que fecharam. Agora, você não quiser, numa análise mais profunda, você pensa em muitos amigos nossos, seus, que começaram tão quentes e depois foram se esfriando. Jesus está no meio da igreja lembrando a mim e você, põe fogo nesse braseiro. Ouça a voz do Espírito. Retorne à prática das primeiras obras. Deixa de novo o fogo crescer. Deixa de novo a paixão. Qual foi a última vez que você teve um tempo de choro com Deus pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você sentiu que com o seu pecado você ofendeu o seu Deus? E você sentiu Ele tão perto de você que você não suportou e chorou de vergonha e clamou a Ele que perdoasse os seus pecados e que restaurasse a sua vida. Qual foi a última vez que, na linguagem de Daniel, você corou de vergonha pelos seus pecados? A Santa Ceia, que nós celebramos uma vez por mês, é um momento tão próprio para isso, para nós fazermos uma medição, uma avaliação da nossa vida espiritual, fazer uma checagem da nossa temperatura espiritual. As coisas ficaram tão fáceis para nós, né, irmãos? Hoje você pode assistir uma mensagem na sua casa, escolher o pregador, escolher a Bíblia, né? Tudo tão fácil. Será que as facilidades estão cooperando contra nós? Será? Será que é preciso que a gente passe por sofrimento, por angústias, para a gente voltar a queimar por Jesus? Quem sabe? Mas não espere esse momento. Jesus está no meio da sua igreja e fazendo um apelo ao fervor espiritual. Como vai sua vida de oração? Eu disciplino e repreendo a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Em terceiro e último lugar, Cristo está no meio da sua igreja, recompensando os que forem fiéis até o fim. Não temas, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Volte a sua Bíblia, ao capítulo 2, versículo 10. Olha o que Jesus está dizendo para mim, para você, para a sua igreja. Não tenha medo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus recompensa os que forem fiéis até o fim. Capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você leia esse texto comigo. Capítulo 2, verso 7. Leia, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é para você. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida
que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Olha a revelação de Jesus para você, vale a pena ser fiel. Continue no propósito de ser fiel. Porque o vencedor será recompensado. O vencedor se alimentará da árvore da vida. A vida eterna de comunhão com Deus, e Deus é amor. Muitos, infelizmente, naquele contexto da igreja em Éfeso, embora fosse uma igreja tão atuante, haviam abandonado o primeiro amor. Mas a palavra de Jesus era: os vencedores vão morar comigo no céu, onde o ambiente é de amor e de eterna comunhão comigo. O verso 17 diz que os vencedores serão alimentados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Oh, maravilha! Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos de Deus. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Os vencedores vão banquetear com Deus no céu. Os vencedores se alimentarão da árvore da vida. Verso 17 ainda: os vencedores receberão a pedrinha branca. A pedrinha branca era usada naqueles dias nos tribunais para o veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas. Quem recebesse da parte dos jurados uma pedrinha branca e tivesse uma grande quantidade de pedrinhas brancas, ele então era absolvido. Mas se a maioria de pedrinhas que viessem dos jurados fossem pretas, então ele era condenado. E o texto diz que você receberá uma pedrinha branca, ou seja, você é declarado justo, inocente, sem culpa diante de Deus. A pedrinha branca é seu passaporte de admissão aos céus, é o seu passaporte de entrada nas festas das bodas do Cordeiro. Os vencedores receberão um novo nome. O maná escondido é Cristo, o novo nome é Cristo. E nós vamos nos deliciar com o maná e nós vamos receber um novo nome. Aqueles que conhecem em parte, a Bíblia diz que também conhecerão plenamente, como também são conhecidos. Aqueles que agora veem como no espelho, indistintamente, o verão face a face. E a revelação de Jesus a mim e a você termina dizendo: os vencedores se assentarão com Cristo no seu trono. Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, vamos ler juntos? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Os vencedores receberão autoridade sobre as nações e o brilho da glória de Deus resplandecerá no seu meio. Amém? Jesus está andando em nosso meio agora. O que Jesus está vendo? O que Jesus tem a dizer para a sua igreja? O que Jesus tem a dizer para a nossa igreja? Que exortações Jesus tem a dizer para mim e para você? Será que perdemos o encanto do primeiro amor? Será que perdemos o fervor e o entusiasmo? Será que precisamos nos arrepender e voltar? Que mudanças nós precisamos fazer? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não olhe para o sofrimento, mas olhe para a recompensa. Só mais um pouco, e ouviremos o Senhor nos chamando de volta para casa. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Aqui não tem morte, nem pranto, nem luto e nem dor. Amém?